Eu ia começar por outra parte da Bíblia, mas eu vou começar por aí seguindo e obedecendo ao fluir do Espírito. 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui está dizendo que toda a palavra de Deus é inspirada pelo próprio Deus. Quando essa palavra entra em você, a inspiração de Deus entra em você. Amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil. Você tem uma palavra que é inspirada por Deus. Para te ensinar, para te corrigir, para te repreender e para te educar na justiça. Amém? Você ama essa palavra? Amém. Quanto mais você amar essa palavra, melhor você vai funcionar. Quanto mais você amar essa palavra, mais você vai receber dos resultados que ela pode produzir. Pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Hoje os homens dizem que há milhões de galáxias. E diz que tudo isso veio a existir da palavra. A sua vida é resultado da palavra. Amém? A sua vida é resultado da palavra. Eu quero te dizer, você é um ser com um propósito divino. Deus tem um propósito divino para você. Mas você e eu precisamos descobrir qual é o nosso propósito. E onde, como nós vamos descobrir? Na palavra. Na comunhão com Deus, nos enchendo da palavra, conhecendo a palavra. Que quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o Deus da palavra. E quando conhecemos o Deus da palavra, nós nos conhecemos, que nós somos a continuidade da existência dele. Amém? Mas você é soberbo, não sou não. Você veio de Deus, você é a continuação da existência dele. Você é a extensão de Deus aqui na terra, irmãos. Você é um representante dos céus aqui na terra. Você é um representante dos céus aqui na terra. É verdade isso, eu sou tudo isso mesmo e mais um pouco. Você é tudo isso e mais um pouco. Deus tem um propósito divino para você. Aleluia, glória a Deus. Há um propósito divino. Mas esse propósito só vai se cumprir com a minha e com a sua participação. Amém? E é por isso, irmãos, que veio uma palavra no meu espírito quando nós estávamos descendo para cá, para Frederico. Eu não sou daquele tipo que deixa as mensagens prontas e quando chega numa igreja, rapaz, vou escolher uma aqui, eu já sei pregar ela de cor salteado mesmo e vou falar para o povo. Não, irmãos, eu quero falar aquilo que Deus me inspirar a falar. Porque Deus sabe que há necessidades aqui nessa igreja hoje que não tem lá na minha igreja em Curitiba. E Ele sabe que tem necessidades lá que não tem aqui. Então, espero eu que o ministro que está pregando lá esteja sendo totalmente guiado e inspirado. E o meu desejo, irmãos, é que Deus transmita através da minha vida aquilo que você precisa ouvir hoje. Para que você comece a sua segunda-feira animado, sabendo que Deus tem um plano para a sua vida, Ele tem uma vontade para você que é boa, que é agradável e que é perfeita. Descubra essa vontade dEle e corra a sua carreira. E a palavra que saltou ao meu coração, irmãos, quando a gente estava descendo para cá, é uma palavra que hoje ela está um pouco esquecida, mas é perseverança. Diga perseverança. Irmãos, perseverança é algo que nem todos têm praticado. É bem verdade que muitos têm começado bem, mas de repente, no meio do caminho, no primeiro obstáculo, já esmurece, já pensam que Deus mudou de ideia, mas eu quero te dizer que Deus não muda de ideia ao seu respeito. Eu quero te dizer que por mais que você esteja enfrentando pressões, você não precisa desanimar, porque Deus continua sendo Deus, Deus não caiu do trono, Deus quer que você fique animado e motivado cada dia mais. Perseverança, irmãos, é um ingrediente que não pode faltar na nossa vida. Perseverança é algo que vai nos levar a cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. As pessoas têm uma facilidade muito grande de desistir. Talvez aqui em Frederico não, mas lá em Curitiba, em Belo Horizonte, em Fortaleza, as pessoas desistem muito fácil, irmãos. Elas têm uma visão genuína, elas têm uma percepção no coração a respeito da vontade de Deus, mas no primeiro obstáculo, elas esmurecem, elas mudam de ideia, elas desanimam, elas sucumbem diante das circunstâncias. Mas eu quero te dizer, não desanime.
Não desanime. Não desanime. Jesus, ele disse algo muito poderoso, irmãos. Jesus, ele disse que no mundo, lá em João 16:33, ele disse, olha, eu tenho vos dito estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês terão aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Irmãos, como ter bom ânimo em meio a aflições? Confiando nele, nos enchendo da palavra, conhecendo essa palavra, conhecendo o propósito de Deus para a nossa vida. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele venceu, irmãos, e essa vitória pertence a mim e pertence a você. Eu não sei se você chegou a uma conclusão que um dia eu tinha chegado. Que eu era derrotado, que eu não ia dar em nada, que para mim já era. Um dia eu cheguei a essa conclusão. Mas eu descobri, irmãos, que tudo era mentira do diabo. A irmã que estava cantando aqui, ela disse que o diabo quer nos convencer que vai dar tudo errado, mas é mentira dele. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio. Quem disse isso? Jesus. João 8:44. Ele disse, olha, o diabo é mentiroso e pai da mentira. Quando ele fala da mentira, ele fala do que lhe é próprio. Se chegou aos seus ouvidos aquela impressão ou aquela sugestão de que para você não dá mais, nada vai dar certo na sua vida, a sua família está acabada, é mentira do diabo. É mentira do diabo. Não aceite a mentira do diabo. Agora, eu percebo, irmãos, lá em Curitiba, que algumas pessoas têm uma facilidade tão grande de acreditar nas mentiras do diabo e uma dificuldade tão grande de acreditar na palavra de Deus. Mas eu quero te dizer, pegue a palavra e duvide do resto. Duvide do noticiário da televisão, duvide dos sintomas de enfermidade que possam chegar no seu corpo, duvide das mentiras do diabo, mas não abra mão da palavra, persevere na palavra. Pegue essa palavra. Quem já viu um pitbull aqui brigando? Ele pega e não solta, seja um pitbull com a palavra. Pegue essa palavra e faça essa palavra se tornar parte de você. Você e essa palavra são maioria, são invencíveis. São invencíveis. Persevere na palavra. Não desanime no primeiro obstáculo, nem no segundo, nem no terceiro. O pastor Ricardo está aqui, irmãos, e conversando com ele, eu falo, rapaz, Deus é muito interessante. Como Deus quer realizar grandes coisas aqui, numa cidade de 28 mil a 30 mil habitantes. Porque ele está encontrando aqui um povo fiel, irmãos, um povo que está se apegando à palavra. E eu vou te falar, para Deus não há impossíveis, nem há limites para ele. O que Deus quer fazer aqui? Se encontrar uns doidos como o pastor Ricardo e Thalita, irmãos, o negócio vai ser grande. Vai ser grande. Talvez você para e pensa, rapaz, é muita reforma que tem para fazer. E eu vou te falar, depois que tiver tudo reformado, vão vir outros desafios. Perseverança deve ser uma marca, é um ingrediente que não pode faltar. Perseverança. Diga, eu vou perseverar. Irmãos, persevere, porque na vontade de Deus há provisão para tudo. O que você está precisando hoje? Pode ser que aqui hoje há pessoas com necessidades financeiras, outras com necessidades emocionais, outras com outras necessidades, mas eu vou te dizer, irmãos, toda provisão está na palavra de Deus. Toda provisão está na palavra de Deus. Antes de Deus colocar o homem na terra, ele tomou providências a respeito do homem. Por que Deus não colocou o homem na terra antes de criar todas as coisas? Porque ele queria nos colocar num ambiente provido de tudo. A provisão de Deus para o propósito dele se cumprir na sua vida. Não deixe o diabo te enganar, não deixe as circunstâncias te pararem, porque há um propósito divino na sua vida e há um Deus por trás desse propósito. E há uma palavra lançada sobre a sua vida e ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Tem alguém que não quer que se cumpra, é o diabo. O diabo não queria que se cumpria na vida de Jesus também não, irmãos. Mas nós vamos ver que Jesus foi um camarada que soube perseverar. Agora, se eu te disser que veio para ele também a sugestão dele desanimar, veio. Ele disse, pai, não tem um plano B? Lá no Jardim do Getsêmani, pai, não tem uma outra opção?
Eu tenho que fazer isso mesmo? Deus disse, você tem que fazer isso mesmo. Mas confia em mim, que lá na frente nós nos reencontraremos. Irmãos, você está no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus vai se cumprir na sua vida. Se você cooperar, se você perseverar. Amém? Tem quanto tempo que você não ouve sobre perseverança? Talvez você tenha ouvido domingo passado, não sei. Mas perseverança é algo que não deve cansar os nossos ouvidos. Porque todos os dias nós temos motivos para desanimar, para nos deixar parar. Mas eu vou te dizer, pegue o motivo que você tem e continue. Se for só uma fagulha, se for só pressão de um lado e de outro, e um detalhe muito pequeno para você continuar, pegue esse detalhe e continue. E muitas vezes você vai ver que restou a palavra. Mas se restou a palavra, você tem tudo. Dinheiro pode ir embora, carro pode ir embora, casa pode ir embora, mas a palavra é tudo que eu e você precisamos. É tudo que nós precisamos, porque Deus, Ele usa quem tem carro, Ele usa quem não tem carro. Ele usa quem tem casa e usa quem não tem casa. Ele usa quem tem empresa e usa quem não tem empresa. Então Deus não está limitado a essas coisas. Não deixe que essas coisas limitem a sua vida. Pegue a palavra como pitbull e não solte por nada. Não solte por nada. Persevere na palavra. Abra em Tiago, por favor, capítulo 1. A carta de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 2. Tiago, capítulo 1, verso 2. Aleluia. Diga, Deus é bom. Deus é bom. Diga, eu e ele somos maioria. Isso é verdade, irmãos. A matemática de Deus é um pouco diferente. Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Que coisa esquisita, irmãos. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Parece muito com o que Jesus falou em João 16, 33. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. E aí Tiago vem com esse papo aí de ter por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Irmãos, é o ingrediente que não pode faltar na sua vida. A provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Mas ele não para por aí. Depois do versículo 3 tem o 4 que diz, ora, a perseverança deve ter ação completa. Não adianta começar a perseverar e parar no meio do caminho. Amém? Então, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Eu tenho para mim, irmãos, que quem não persevera é como que um deficiente. Ele não alcança o propósito, ele não completa a carreira. Então, persevere, porque a vontade de Deus é que você persevere na vontade dele, é que você persevere na palavra. Irmãos, pegue essa palavra, porque ela funciona. E eu costumo dizer algo, e é verdade, se funcionou para mim, meu amigo, funciona para qualquer um. Pense num camarada que não tinha jeito para ele. Ao meu ver, mas aos olhos de Deus, irmãos, eu sempre fui uma bênção. Eu só não sabia. Mas na palavra eu descobri que eu era uma bênção. E eu tenho vivido essa realidade. Você também é uma bênção. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, se você chegou desanimado e pensando a desistir de tudo. Mas desista apenas de desistir. Desista apenas de desistir. Talvez você tenha chegado aqui e pensado, rapaz, o meu casamento não vale mais a pena. Eu vou desistir dele. Irmãos, Deus ele não cria projeto falido. E quem sabe que casamento foi criado por Deus? Então não deixe que o diabo te engane nessa área. Tem muito cristão desistindo de casamento simplesmente porque discordaram em algum momento. Irmãos, dois universos totalmente diferentes. Eu nasci em Minas, minha esposa nasceu em Fortaleza, ambientes diferentes, criações diferentes. Deus nos une. É normal que a gente discorde em algum momento de alguma coisa.
Mas, irmãos, nós temos a palavra, nós temos o Espírito, nós temos um coração recriado e, por causa da palavra, por causa do Espírito e por causa de um coração recriado, nós podemos encontrar a solução sempre. Nós podemos chegar num consenso e chegar num ponto de equilíbrio. A palavra nos equilibra, seja no casamento, seja na empresa, seja na faculdade. Talvez alguém chegou aqui hoje pensando em desistir da faculdade. Rapaz, mas está muito difícil. Mas com Deus, tudo se torna fácil. Tudo se torna fácil. E eu quero dar uma definição de perseverança que foi, na minha meditação mesmo, eu cheguei a essa conclusão. Perseverança é a capacidade de se manter firme, focado e animado na busca por um objetivo, mesmo quando tudo estiver contrário. Perseverança é a capacidade, é a habilidade de se manter firme e focado, animado na busca por um objetivo quando tudo estiver contrário. Perseverança não é para quando estiver tudo favorável, não, irmãos. Sabia que a água, morro abaixo, ela não precisa fazer força nenhuma, ela simplesmente desce? Irmãos, agora, tenta levar uma água para um alto de uma colina. Você vai ver que talvez você vá precisar de um motor com uma boa potência para que essa água chegue lá. Ou seja, você vai precisar colocar força. Perseverança é quando nada estiver favorável. Você olha para um lado, impossibilidades. Para outro lado, impossibilidade. Para a sua frente, impossibilidade. Olha ao seu redor, impossibilidades por todos os lados. Mas essa palavrinha, esse ingrediente, perseverança, vai te fazer superar, vai te fazer chegar lá. E eu disse a você, irmão, que Jesus, ele teve que perseverar. Jesus teve que conjugar esse verbo perseverar. Esse verbo está muito esquecido. Perseverar é um verbo. Se eu persevero, tu perseveras, ele persevera. Nós perseveramos, vós perseverais, eles perseveram. Então, conjugue esse verbo bastante em todas as áreas da sua vida. Mas nunca desista do melhor de Deus. Não desista da sua família, não desista dos seus sonhos, não desista da sua empresa, não desista da sua igreja, não desista do seu chamado, não desista do seu ministério. Persevere, porque há uma graça que vai te levar para frente. Há uma graça que vai te fazer chegar lá. Persevere. Há um poder disponível agora mesmo para te reanimar, para reativar sonhos aí na sua vida. Para ressuscitar aquilo que o diabo está querendo matar. Irmãos, tem muita gente frustrada com família, com casamento, tem muita gente frustrada com o trabalho, tem muita gente frustrada com a faculdade, tem muita gente pensando que está sonhando alto demais, mas você, como filho de Deus, você deve sonhar alto sim. Você deve sonhar alto sim, mas você só vai conseguir chegar lá dependendo dele, buscando a palavra, se enchendo da palavra, se alimentando e meditando nessa palavra noite e dia. Você vai chegar lá, diga, eu vou chegar lá. Persevere, irmãos, persevere, porque há um exemplo para nós seguirmos, há um modelo para nós seguirmos, e esse exemplo, esse modelo se chama Jesus Cristo. Quem conhece Hebreus capítulo 12, no começo do capítulo? Abra lá, por favor, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Aleluia, o Senhor é bom, irmãos. Ainda bem que o pastor Ricardo disse que o culto costuma terminar meia-noite aqui no domingo. Então fica tranquilo que a gente está só na introdução ainda. Aleluia, o Senhor é bom. O Senhor é bom, Hebreus capítulo 12. Aleluia. Deus é maravilhoso. Ele tem um propósito, Ele quer que esse propósito se cumpra na sua vida. Deus te criou para ser um sucesso. Amém? Isso é prepotência, é soberba? Não, irmãos. Isso é ser filho de Deus e reconhecer esse fato. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma.
Olhe para Jesus, irmãos. Olhe a trajetória de Jesus na terra. O tempo todo ele remando contra a maré, o tempo todo ele sendo afrontado, o tempo todo ele sendo confrontado, e ele não considerou isso um motivo para ele desanimar. Pelo contrário, ele perseverou, ele decidiu passar por cima, porque ele estava com os olhos focados no propósito, no objetivo. Foque no propósito que Deus tem para a sua vida. Foque naquilo que Deus tem te sinalizado através da palavra. Foque naquilo que você está entendendo que Deus te criou para realizar. Seja ministério, seja empresa, seja ser um professor de uma universidade. Foque nisso, irmãos, e dê o seu máximo, dê o seu melhor. Não seja medíocre, porque aquele que é medíocre, ele só alcança resultados medíocres, medianos. Mediocridade é você ficar na média de todo mundo, mas Deus não te criou para ficar na média. Tem gente aceitando ficar abaixo da média. Na média está ruim, abaixo da média está pior ainda. Então não seja medíocre, seja excelente. Descubra o seu propósito e corra com perseverança. E observe aqui que diz que a carreira está proposta. Não está imposta. Tem gente que pensa, porque Deus disse, vai acontecer de qualquer jeito. Não vai. Se você não concordar, se você não aceitar, se você não se submeter, nada feito. Sabia que se Jesus tivesse desistido no Getsemane, nós não estaríamos aqui hoje? Com a salvação garantida? Nós estamos aqui hoje porque Jesus perseverou. A Bíblia está falando aqui que ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra ele mesmo, para que ele nos visse, irmãos, e nos provesse a salvação. Jesus poderia ter dito, não poderia, porque ele tinha livre-arbítrio. Jesus não era um fantoche nas mãos de Deus. Jesus, ele obedeceu, e ele obedeceu até morte, morte de cruz, porque ele decidiu obedecer. Se você decidir obedecer, ainda que a sua obediência custe a sua própria vida, para alcançar um propósito maior, vai fundo. Vai adiante, não pare, não desanime, persevere na vontade de Deus. Não desista dos seus sonhos. Deus não desistiu de você. Deus não olha para você como alguém frustrado. Deus te criou para o sucesso. E o sucesso dele depende também da sua obediência. O sucesso que ele tem para a sua vida. Não desista dos seus sonhos. Tem muita gente desistindo com muita facilidade, irmãos. Alguém assistiu o Brasil hoje jogando? Pode falar, não é pecado, não. Talvez as pessoas, por causa da religião, elas pensam que assistir um jogo de futebol é pecado. Eu vou te falar, só não pode tomar mais tempo do que a palavra na sua vida. Mas não é pecado você assistir um jogo de futebol. E eu vou te dizer, o Brasil empatou com a Suíça, tá certo? Agora, se o Brasil chegar à conclusão de que não dá mais, que já era, que porque empatou, não ganhou, ele não pode mais chegar ao título, e eles fizerem as malas e voltarem para trás, o que vai acontecer? Realmente eles não vão alcançar o título. Mas se o Brasil perseverar e na sexta-feira jogar bem e na outra quarta jogar bem, há uma possibilidade deles alcançarem o título. Mas se eles desanimarem, eles vão voltar para casa frustrados. O que eu quero dizer com isso? Pastor, isso tem nada a ver com a palavra, mas tem a ver com perseverança. Se eles perseverarem e forem para o próximo jogo, e trabalharem e treinarem, pode ser que eles ganhem o título. O que tem tentado te parar? Algo que não deu certo? Algum empreendimento que você começou e as impossibilidades gritaram mais alto do que a sua convicção? O que tem tentado te parar? Um desentendimento com o seu cônjuge? Ou com o seu filho, o que tem tentado te parar? Eis a pergunta, o que tem tentado te parar? Isso não é páreo para você. Isso não é páreo para você, porque você tem um Deus que é o dono da palavra, que te coloca em pleno funcionamento. Persevere, não desista, não desanime, duvide do diabo, mas não duvide da palavra. Duvide da dúvida. Duvide das impossibilidades, duvide da enfermidade, duvide da doença. Ah, mas aqui é muito frio, eu vivo doente. Você não precisa viver doente, porque Jesus já proveu cura para você. Ele levou sobre ele todas as dores e enfermidades, para que pelas pisaduras dele você fosse sarado. Ah, o clima é frio, não importa. Pode ser frio, pode ser quente, você pode viver em saúde divina todos os dias.
E se você tem sofrido com sintomas de enfermidade, no final eu vou orar por você e você vai receber a sua cura. A cura já está provida, irmãos, já está disponível, você pode usufruir. Se você chegar lá no banco, pode ser o seu dinheiro, mas se você não usar o cartão e não usar a senha certa, você não vai sacar o dinheiro que é seu. A cura é sua. Muitas vezes os filhos de Deus não estão usufruindo da cura, porque não estão usando a palavra e a autoridade que tem no nome de Jesus. Seria a senha e o cartão certo. Se você lançar mão daquilo que já é seu, usando as ferramentas certas, você vai usufruir. Ah, pastor, mas é muito normal ter tendinite, bursite, não sei mais o que, it. Manda esses it voltar para o inferno, que veio tudo de lá. Não receba encomenda que não venha de Deus para a sua vida. It quer dizer inflamação, né? Manda tudo para o inferno, não veio de Deus. Persevere e viva saúde divina, viva a sua cura. Desfrute do melhor de Deus. Você não precisa viver doente. Sabia que você é templo do Espírito Santo? E o Espírito Santo, ele não mora em qualquer lugar, irmãos. Na antiga aliança, ele morava num lugar coberto de ouro, não é isso? Mas você é muito melhor do que aquela arca, irmãos. Ali era só uma simbologia, a arca verdadeira é você. A presença dele está aí. E ele não quer habitar num lugar, num corpo doente. Você não fique condenado. Se você estava doente até hoje, você pode sair daqui curado. Se você puder crer, você vai receber a sua cura. Mas não desista de viver em saúde divina. Não desista de viver aquilo que Jesus conquistou para você. Então eu quero que você persevere na palavra. Na palavra. Deus precisou apenas da palavra e resolveu tudo. A terra estava sem forma e vazia. Deus não criou a terra sem forma e vazia. Alguma coisa aconteceu antes ali do versículo 1 de Gênesis. Lúcifer, né, um anjo celestial, se rebelou contra Deus e caiu e fez uma bagunça. O caos que estava aqui foi feito por Lúcifer, foi causado por Lúcifer. Porque bagunça e caos e trevas não combinam com Deus. Como é que Deus ia criar uma terra sem forma e vazia? Mas Lúcifer bagunçou tudo. E Deus chegou, irmãos, quando Deus olhou, ele disse, rapaz, não dá para colocar meus filhos aqui não, eu vou consertar essa bagunça. Agora, o que Deus tinha para consertar tudo? A palavra. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, haja porção seca, e houve porção seca. Ele disse, haja firmamento, e houve firmamento. O que você precisa dizer hoje? Haja provisão? Diga. Diga, haja provisão. O que você precisa dizer? Haja saúde? Diga. O que tem tentado te parar? O caos, as trevas, a bagunça, tentou parar Deus lá no início, mas Deus perseverou no plano dele. Ele disse, haja luz, e quando luz chegou, trevas foram embora. Talvez o que está faltando é você falar, haja, 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 há um poder criador na sua vida. Haja provisão, haja dinheiro. O que você precisa dizer? Talvez tenha alguém aqui precisando falar, haja uma porta de emprego aberta. Haja uma porta de emprego aberta. Deus não quer que você continue desempregado. Ah, mas a crise está grande, a tendência é o desemprego aumentar. Que aumente para lá, mas os filhos de Deus não. Para os filhos de Deus sempre vai ter uma porta aberta. Ah, pastor, mas eu estou assistindo os noticiários aí e está falando que a coisa vai piorar. Vai piorar mesmo, mas para o incrédulo, para os filhos de Deus não. Em tempos de crise, os filhos de Deus podem prosperar. Em tempos de crise, os filhos de Deus podem ter ideias celestiais e criar algo que ainda não foi criado. Quem já ouviu falar de José do Egito? O cara prosperou, irmãos, no tempo da pior crise da história da humanidade. Quem já ouviu falar em Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Crise, os caras prosperando. Você é filho de Deus. Eles nem eram, eles eram servos. Você é filho, você pode prosperar. Você pode trabalhar enquanto empresas estão mandando embora. Você pode conquistar o seu emprego. Enquanto empresas estão quebrando, a sua empresa pode crescer. Ah, pastor, mas eu estou crendo que a minha empresa vai ter que mandar a gente embora. Se você está crendo assim, vai ser assim. Mas se você decidir crer na palavra de Deus, a sua empresa vai crescer. Outras,
é problema dos outros, mas a sua é problema seu e de Deus. Você tem Deus, você tem a palavra e você pode prosperar, pode crescer em meio à crise. Mas persevere na vontade de Deus, persevere na palavra. Não abra mão da palavra por nada. Quem já ouviu falar aqui em Marta e Maria? Eu estou mudando um pouquinho aqui por direção mesmo. Era um pouco diferente, mas eu acho que está saindo um pouco melhor. Como diz o pastor Marquinhos, lá do Ceará, eu estou pregando bem hoje. Irmãos, todas as vezes que a gente ministra a palavra, a gente funciona bem. Amém? Muitas vezes a gente prepara, né? Organiza tudo e, de repente, o Espírito Santo bagunça tudo. Mas quem conhece a sua necessidade é Ele, não sou eu. Eu apenas vim de Curitiba com o coração desejoso de ser uma bênção para vocês, de transmitir algo que te faça funcionar melhor e que te faça ver possibilidades, talvez, onde você não estava vendo. Mas na palavra de Deus há todas as possibilidades. Mas alguém já ouviu falar em Marta e Maria? Aquelas irmãs abençoadas que amavam o Senhor Jesus, irmãs de Lázaro. Abra em Lucas capítulo 10, por favor. O Evangelho de Lucas, do médico Lucas, no capítulo 10. Aleluia. Está recebendo alguma coisa? Deixa eu te dar um conselho, receba mesmo. Mas não deixa aqui dentro, não. Saia com isso para amanhã. Amanhã é segunda-feira. Segunda-feira eles falam que é um dia ruim. Mas não é um dia ruim, todos os dias são bons. Sabia que Deus criou todos os dias para o seu sucesso? Então, segunda-feira não é um dia ruim, não é um dia que dá vontade de ficar na cama. Segunda-feira, para nós, filhos de Deus, é um dia de levantar cedo e realizar, porque você nasceu para realizar, para produzir, para fazer acontecer. Amém? Abra lá em Lucas 10, você já está lá? Versículo 38. Só me espere chegar lá, por favor, porque eu falei para abrir e fiquei falando. E aí não fui para lá. Mas Lucas 10, 38 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Só um parêntese, o que Jesus estava ensinando? A palavra. E Maria, boba que não era, sentada, quedada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos dele. Marta, o versículo 40, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual a boa parte que Maria escolheu, irmãos? A palavra. Ela estava quedada aos pés de Jesus, a ouvir-lhe os ensinamentos. E muitas vezes nós estamos como Marta, agitados para lá, para cá, a gente levanta já a 1000 por hora e não tem tempo nem de ler a palavra, não tem tempo de orar, não tem tempo de buscar a direção de Deus para aquele dia, não tem tempo de ter tempo para Deus. Igual Marta, é lícito trabalhar, precisamos trabalhar. Deus, Ele colocou Adão no jardim do Éden, a Bíblia diz que era para lavrar a terra. Tem gente religioso por aí que diz que o trabalho surgiu por causa do pecado. Eu falo, não, isso é invenção de homens. O trabalho surgiu antes do pecado. Deus colocou Adão no jardim do Éden para lavrar a terra e para cultivá-la. Ele não tinha pecado ainda. O que surgiu depois do pecado foi o cansaço, a fadiga e o suor do rosto. Porque Deus criou o homem para trabalhar. Diga, eu vou trabalhar. Porque Deus me criou para isso. Mas, irmãos, não seja tão rápido ao ponto de andar na frente de Deus. Deixa Deus ser o seu Deus. Dê tempo para Deus. Muitas vezes precisamos entrar no trabalho cedo, tudo bem.
mas levante um pouco mais cedo e tenha tempo com Deus. As pessoas querem fazer o que Jesus fazia, no sentido de fazer milagres, de expulsar demônios, de libertar pessoas, mas elas não querem ter o tempo que Jesus tinha com Deus. A Bíblia diz que para escolher os 12 discípulos, Jesus passou a noite orando. Quem já passou pelo menos uma noite orando aqui? Talvez ninguém. Mas a Bíblia diz que para escolher 12 homens, Jesus passou a noite orando. E ainda no meio dos 12 vem uma peça complicadíssima, um tal de Judas Iscariote. Já ouviu falar nele? Então Jesus passou 12 horas orando e ainda veio uma encomenda do inferno na escolha dele. Mas deixa eu te falar, tenha tempo com Deus, tenha tempo com a palavra. O primeiro tempo do seu dia deve ser para Deus. Não seja tão objetivo como Marta estava sendo, só trabalhando, só fazendo, só se movimentando. Tudo bem, ela estava fazendo algo que precisava ser feito, mas Jesus falou para ela que ela estava agitada, inquieta, aflita, mas ela tinha escolhido a pior parte, Maria tinha escolhido a melhor parte. Eu não estou falando para você não se levantar, não ir para o seu trabalho, não ir para a sua empresa. Eu estou falando que antes de fazer tudo isso, busque ao Senhor. Porque respostas podem surgir como que do nada. Em tempos de comunhão com Deus, vão surgir inspirações novas. Em tempos de comunhão com Deus, Ele vai fazer pequenos ajustes. E aquilo que você faz há 10, 20 anos, daquela mesma maneira, você vai mudar apenas um detalhe e vai colher resultados extraordinários. Tenha tempo com Deus, seja inspirado por Ele. Eu li o primeiro versículo aqui, que toda a Escritura é inspirada por Deus. E pela Escritura, Deus pode inspirar você. A inspiração que está nas Escrituras pode passar para o seu espírito e você chegar amanhã e ao invés de você fazer a mesma rotina que você faz há 10, 20 anos, você vai começar um pouco diferente. E nessa pequena diferença pode vir um resultado extraordinário. Tenha tempo com o Senhor. Busque dele. Você pode fazer a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Você pode ter uma rotina, talvez que esteja te cansando, te esgotando. Busque ao Senhor antes de entrar nessa rotina. Não seja como Marta, tão prático. Pastor, eu já deixo o meu sapato do trabalho já no jeito de eu pular da cama e já cair dentro, porque senão eu perco o ônibus. Porque senão, pastor, eu pego o carro e chego atrasado no trabalho. Para ter tempo com Deus, você não precisa chegar atrasado no trabalho e nem perder o ônibus. Você precisa se levantar um pouco mais cedo, ou seja, se programar melhor. Tem gente orando para Deus dar mais algumas horas no dia. Deus não vai fazer isso. Deus dá 24 horas para cada um, para mim, para você. Por que uns realizam mais nas mesmas 24 horas do que outros? Porque se programam melhor, se organizam melhor. Por que em 24 horas alguns têm tempo para orar, para ler a palavra, para meditar e outros não? Questão de prioridades. Se a nossa prioridade for ter tempo com Deus, custe o que custar, que custe meia hora do seu sono. Sabia que aqueles 15 minutos a mais que todo mundo fica tentado a ficar na cama, se você começar a dedicar esses 15 minutos para a leitura da palavra, os seus dias podem ser mais produtivos? Sabia que você pode funcionar melhor do que você está funcionando? Pastor, mas eu já estou funcionando bem demais. Rapaz, Deus é ilimitado, tem muito mais. Tem muito mais. Aquilo que você já está fazendo bem, Deus pode dar um upgrade, Ele pode aumentar isso aí, Ele pode maximizar isso aí. Basta você ter mais tempo com Ele. Eu vou te dizer algo, não adianta o pastor Ricardo sair todo dia, 6 da manhã, vir aqui para a igreja e tentar fazer tudo na força do braço dele. Se ele não buscar de Deus a direção, ele não vai ser preciso, ele não vai fazer como Deus quer que faça. E Deus é especialista, Deus ele é detalhista, Deus é um Deus muito organizado, irmãos. E Ele quer transmitir para o meu e o seu coração detalhes da visão e do plano que Ele tem para a nossa vida. Quando Deus falou com Noé para construir a arca, Ele deu as medidas. Quem já leu isso? Quando Deus falou para construir o templo, Ele deu as medidas, detalhes. Tudo que Deus quer fazer, Ele quer nos mostrar o modelo.
Sabe aquela empresa que você tem? Deus que te deu. E você tem dado tempo para Deus transmitir a visão, os detalhes que Ele quer que você execute ali? Você tem dado tempo a Ele? Você tem consultado a Ele? Você tem consultado a Deus para contratar funcionários? Ou até mesmo para demitir? Para treinar, para ensinar, para passar a visão da sua empresa? Você tem dado tempo para Deus te inspirar? Talvez o desânimo esteja vindo por causa desse motivo. Desse pequeno detalhe, está faltando colocar Deus na minha agenda. Não deixe Deus fora da sua agenda. Temos tempo para tudo, mas para a palavra, a melhor parte. Jesus falou com Maria. Quem sabe que Jesus era sábio nas palavras dele? Ele falou com Marta, 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 Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Se você for como um pitbull com essa palavra, nada vai roubá-la de você. Nós lemos lá, por exemplo, lá em Marcos 4, a parábola do semeador. Quem conhece a parábola do semeador? Se você não está muito lembrado, leia depois, não vai dar tempo da gente ler. Mas a Bíblia ela narra ali pelo menos 4 tipos de solos, irmãos. Agora, o problema não estava na semente, estava no solo. Essa palavra, quando ela encontra um solo fértil, ela vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1. E a minha oração é que você, filho de Deus, seja um solo fértil. Para que essa palavra produza. E vou te falar, o maior beneficiado pelos resultados da palavra vai ser você mesmo. Agora, de tabela, muita gente vai ser abençoada. De tabela, quando a sua empresa prosperar e crescer, Jelly, mais gente vai ganhar emprego, mais gente vai prosperar lá dentro, mais gente vai crescer lá dentro. O que você tem realizado? Você tem envolvido Deus, você tem consultado Deus, você tem buscado a inspiração dEle? Às vezes somos tão rápidos que Deus fica esquecido. A gente já está voltando para Curitiba, por exemplo, a gente já está lá em Chapecó e Deus nem saiu daqui ainda. E às vezes é melhor estar um passo atrás de Deus do que um passo à frente. Pode ser que à frente de Deus a gente não consiga perceber e captar as direções dEle, a inspiração dEle, as dicas dEle. Deus ele é muito específico e Ele se comunica de uma maneira muito clara, irmãos. Mas eu nunca ouvi Deus. Talvez surja essa argumentação agora mesmo, mas eu nunca ouvi Deus. A boa notícia é que Ele nunca parou de falar. E a péssima notícia é que você nunca parou para ouvir. Como diz o nosso amigo, é forte, Brasil. Mas Deus está sempre falando. E às vezes a maneira de Deus falar é tão simples que a gente desconsidera. A gente passa batido, a gente não pega. Mas para pegar a simplicidade de Deus, nós precisamos estar sensíveis. E como estar sensível se a gente já pula com os pés dentro do sapato para não perder o ônibus? Como estar sensível se a gente não tem tempo para meditar na palavra? Deus deu uma fórmula de sucesso para Josué, quem lembra? Deus falou que para Josué ser bem-sucedido, ou para fazer o caminho dele prosperar, ele precisaria meditar no livro da lei, noite e dia. E precisaria ter o cuidado de fazer tudo segundo nele estava escrito. E depois que Josué fizesse isso, ele faria o caminho dele prosperar. Tem gente orando, Deus me prospere, Deus me prospere. Meu amigo, Deus já te criou com todo o potencial, já te deu todas as ferramentas. Aquela fórmula do sucesso, ela não foi abolida. Medite na palavra dia e noite, e tenha o cuidado de fazer tudo segundo nela está escrito. E assim você fará prosperar o seu caminho e será o quê? Bem-sucedido no que realizar. No que realizar. O que você precisa realizar? A fórmula do sucesso, irmãos, não mudou. Se você quiser ler, leia depois, não vai dar tempo. Eu brinquei, ele não falou que o culto termina meia-noite, ele disse que é 9 horas, 21 horas. Mas vamos deixar Deus conduzir as coisas aqui. Não vamos passar do horário, até porque eu vou ter que viajar uns 700 quilômetros ainda hoje. Mas, irmãos, a fórmula do sucesso é a maneira de Deus. Agora, como conhecer a maneira de Deus? Tem gente que fala, mas pastor,
Os pensamentos de Deus são mais altos que o meu. Glória a Deus por isso, meu amigo. Porque às vezes os pensamentos da gente são pensamentos de morte, os pensamentos de Deus são pensamentos de vida, então são mais altos. Mas Deus quer que conheçamos os pensamentos dele ao nosso respeito. Jeremias 29, 11. Quem se lembra? Talvez você não se lembre automaticamente, mas diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o quê? O fim que você deseja, não é o fim que ele deseja, não? Deus é muito bom, irmãos. Você pode desejar e sonhar alto, sonhe alto mesmo. Deus está interessado em te dar o fim que você deseja. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. Talvez tudo que você esteja vivendo não tenha nada a ver com paz. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus tem paz para você. Deus tem paz para a sua casa. Tem gente saindo para trabalhar, não quer nem voltar para casa. Quer que Jesus volte no meio do trabalho. Ele não vai voltar. Mas que má notícia é essa, pastor? Eu tinha essa esperança. Não. Deseje a paz na sua casa, porque os pensamentos de Deus a seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. O reino de Deus, irmãos, não é comida e nem bebida. E os filhos de Deus estão brigando por causa de comida, bebida, carro, empresa, funcionário, dinheiro. Mas o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Onde? No Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo? Dentro de você. E onde está o reino de Deus? Dentro de você. Tem gente correndo para todos os lados, irmãos, procurando a paz, mas basta uma coisa: parar e olhar para dentro de você mesmo. A paz vai surgir daí. A paz não vai surgir da economia do país aquecer, não. Não se engane. A paz não vai surgir quando o Temer for trocado por outro governo. Pode ser que melhore, mas pode ser que piore. Pastor, não fala isso. Mas você não depende de Temer, não depende de Dilma, não depende de Lula, não depende de Bolsonaro. Eu estou vendo os crentes brigarem e defender a bandeira de Bolsonaro. Defenda a bandeira da palavra. E seja guiado na hora de votar. Mas defenda a bandeira da palavra. Defenda a bandeira da palavra, porque a sua paz vai vir de dentro de você. E o que tem que estar dentro de você? A palavra de Deus, habitando ricamente. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E com a palavra se instruam, se aconselhem mutuamente. Se você não tem desfrutado de paz, eu quero te dizer que o ladrão está te roubando. O diabo é especialista em tentar roubar a paz dos filhos de Deus, em tentar roubar a saúde, em tentar roubar aquilo que Jesus já conquistou. Agora, eu vou te falar uma coisa, irmãos, que eu me veio esse desejo de falar. Você está participando de uma igreja meio esquisita. Verbo da Vida é uma igreja bem esquisita. Porque a igreja não faz campanha, não faz voto, não faz corrente. Corrente é para quebrar, não é para fazer, não. Sabia que esse negócio de campanha, corrente, voto e não sei mais o que, isso tudo é invenção de homens, porque não aprenderam a depender da palavra? Sabia que esse negócio de corrente, voto e campanha, talvez eu esteja quebrando alguns biscoitos exatamente agora, mudando conceitos, mas a palavra ela vem para nos confrontar muitas vezes. Esse negócio de campanha, corrente, voto, isso é uma tentativa frustrada de conquistar aquilo que Jesus já conquistou. É uma tentativa frustrada de conquistar aquilo que Jesus já conquistou. Se é seu, se ele conquistou e você crê, apenas receba. E é pela fé. Sabia que se você decide entrar numa campanha de 7 dias, ou de 7 semanas, ou de 7 sexta-feiras, sei lá como... Eu não sei muitos nomes que eu nunca fiz, graças a Deus. Porque eu aprendi, irmãos, que a fonte é aqui, a palavra. Amém. Corrente, campanha. Mas por que falando nisso agora? Falando de perseverança, porque eu quero que você persevere na palavra. Esse negócio de corrente, campanha, são invenções de homens, muitas vezes para aprisionar pessoas
dentro das suas igrejas, porque não tem a palavra. Agora, se a palavra não te sustentar, campanha também não vai te sustentar. Sabia que 90% dos cristãos que estão desviados é porque se frustraram com Deus? É porque entraram numa campanha para prosperar, só que Deus não ensinou ninguém a fazer campanha. Se você encontrar na palavra uma instrução para fazer campanha, você me ensine. E se você tiver sucesso, eu vou fazer. Mas você não vai encontrar campanha na Bíblia, você não vai encontrar corrente na Bíblia. Porque basta uma só coisa, a palavra. Se você pegar a palavra, você vai entender que tudo que você precisa, Jesus já conquistou. E se Ele já conquistou, você não precisa conquistar, você precisa crer e receber. Você precisa crer e receber. Quem tem carro? Quitado. Se você tem um carro quitado, eu vou te falar mais ou menos o que é uma campanha. Campanha é uma tentativa de você conquistar aquilo que já é seu. Se Jesus conquistou, já é seu. É como você pegar o seu carro quitado e querer comprá-lo. Aí o que você vai fazer? Vai fazer um refinanciamento. E o que você vai fazer? Vai pegar o seu carro, que é seu, entregar para o banco vai te cobrar um monte de parcelas mais caro do que o carro que já é seu. Campanha é isso, irmãos. É você tentar comprar o que já é seu. Aí você dá o seu carro para o banco, pega um dinheiro lá, pega 20 mil, e o banco te cobra 40. Os 20 mil você não paga as suas contas. E ainda fica sem o carro e pagando uma parcela. Que vantagem tem nisso? Campanha é mais ou menos isso. É você tentar conquistar pelos seus méritos ou pela sua fidelidade aquilo que Jesus já conquistou para você. Persevere na palavra e você vai ver os resultados da palavra. Você vai ver aquilo que Jesus já conquistou para você se manifestando na sua vida. Eu não estou falando mal de ninguém, eu só estou falando coisas que são praticadas por aí e que não tem nada a ver com a palavra e que está frustrando os filhos de Deus. As pessoas estão se desviando porque se frustraram. Pastor, eu fiz uma corrente de 70 semanas e só porque eu quebrei, só não fui uma semana, pastor. Deus não me deu a bênção. Nem vai te dar. Ele só vai te dar a bênção se você crer na palavra. E crer no que Jesus fez por você. Se é seu, você não precisa comprar. É a mesma coisa de você jejuar para receber a sua cura. Não precisa, a cura é de graça. A cura é de graça. Agora, se você jejuar para se tornar mais sensível ao Espírito, amém. É bíblico, é bênção. Jejuar para se tornar mais sensível no Espírito. Mas não é para comprar nada. Jejum não compra bênção. Você recebe as bênçãos pela fé e elas já são suas. Se você está preso a alguma campanha ou alguma corrente, está bom de colocar a palavra na sua vida. E você vai ver que a palavra é muito mais simples do que você ficar obrigado a ir 70 semanas num lugar com o intuito, com o objetivo, com a intenção de receber uma bênção. Quando é tão mais simples, irmãos. É tão mais simples, eu vou te falar o que significa corrente campanha. Uma estratégia de prender as pessoas na igreja. Mas deixa a palavra te prender, seja pego pela palavra. Apenas a palavra. Apenas a palavra. A palavra. A palavra. Como dizia o pastor Bud, está quieto agora? Não, eu não estou ofendendo ninguém aqui, eu estou te libertando. Eu estou te libertando. Eu estou te liberando para receber as bênçãos que já te pertencem. Está na palavra, está escrito, é seu. É seu, o diabo não rouba. Fica tranquilo, a palavra ela é útil para ensinar, para corrigir, para repreender, para instruir. Seja instruído pela palavra, irmãos. No dia que eu decidi acolher com mansidão essa palavra, eu vou te falar o reboliço que foi na minha vida. Agora eu fui confrontado. Coisas que eu pensava que eram, eu descobri que não eram. Rapaz, eu não preciso fazer campanha para receber meu emprego. Não. Você precisa apenas crer em Deus. E quando conseguir o emprego, será uma bênção. Sabia que tem empresários que não querem contratar crentes? Como assim? Não querem, irmãos, porque o crente tem um evento na igreja dele, ele mata serviço. Se a empresa não te liberar, não vá para o evento. Converse com o pastor. Ah, pastor,
tem um evento, eu não vou poder vir, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho um compromisso com a empresa. Seja sério, crente tem que ser sério. Amém. O que tem de crente dando mau testemunho aí, meu amigo, não é brincadeira, não. E a gente acaba pagando o pato, porque a gente vai abrir uma conta no banco, se a gente fala, sou pastor, pronto, o banco não quer abrir conta para a gente. Porque os maus testemunhos, mas nós estamos aqui para mudar essa história. Crente, tem evento na sua igreja, você tem um compromisso de trabalho, vá trabalhar. Vá trabalhar, não perca o seu emprego, porque senão depois você vai servir no evento da igreja e depois vai ser uma dor de cabeça para o pastor, que ele vai começar a ter que recolher cesta básica para levar para você. Vai ter que gastar muito tempo para orar para você arrumar outro emprego, aí você arruma outro emprego e perde por causa do outro evento. O pastor não quer que você seja negligente. Agora, se você conseguir a folga no seu trabalho, venha e sirva na igreja. Agora, cada coisa no seu lugar. Sabia que a palavra nos traz para o equilíbrio? E se eu falar com você que eu estou falando 10% do que eu pensei e 90% eu nem pensei? Mas deixa Deus ser Deus. Deixa Deus falar. Irmãos, crente tem dado muito mau testemunho no trabalho. São os piores funcionários, são os que menos produzem, são os que mais faltam. Não, crente é para ser exemplo, é para ser luz, é para ser uma bênção. Nós temos uma palavra. Sabia que Deus é um Deus de caráter? Sabia que Deus fala a palavra e vela por ela para cumpri-la? Crente, cumpra a sua palavra. Se você falar, eu vou chegar às 20, chegue às 20. Se você falar, vou chegar às 18, chegue às 18. Sabia que você não é obrigado a prometer? Mas uma vez que você prometeu, você deve cumprir. Amém. O que isso tem a ver com perseverança? Me pergunte, o que isso tem a ver com perseverança? Tem tudo a ver com perseverança, irmãos. Tem tudo a ver com perseverança. Empenhe a sua palavra e persevere para cumpri-la. Agora, tudo isso, irmãos, não é na força do seu braço, é a partir da palavra de Deus. Se você pegar a palavra como Maria fez, nada vai te parar. Nada vai te parar. Talvez alguns chegaram aqui hoje um pouco desanimados. Com o quê? Não me interessa. Se você chegou aqui desanimado com alguma coisa, sem perspectiva, eu quero orar por você. Eu vou chamar esse cidadão ungido aí do violão para fazer um fundo musical. Deixa Deus te inspirar. E eu quero orar por você. Se você chegou aqui desanimado hoje, desmotivado, querendo desistir, seja do que for. Seja de uma coisa simples ou seja de uma coisa grandiosa. Mas há um poder disponível aqui hoje para te reanimar, para te levantar por dentro, para te mostrar perspectiva onde você não estava vendo. O desânimo pode chegar, irmãos, mas você não precisa se submeter a ele, se submeta à palavra. Persevere, se você sabe que está fazendo a coisa certa, no tempo certo, persevere. E talvez você chegou aqui desanimado até de ser crente, mas não tem um plano B. Como Deus falou com Jesus, Jesus não tem plano B, não. Você vai ter que morrer mesmo. Se você não morrer, o povo vai perecer. Talvez você chegou desanimado, talvez você estava fazendo uma campanha e não conseguiu completá-la e não recebeu a bênção, não vai receber mesmo por causa da campanha, mas por causa da palavra, você vai receber. E às vezes, irmãos, a gente deseja receber oração e a gente acaba não sendo ousado bastante, aquele momento passa, aquela oportunidade passa, e a gente depois chega em casa, rapaz, eu deveria ter ido receber oração. Não quero constranger ninguém, mas se você estava desanimado ou querendo desanimar de alguma coisa, eu quero que você venha aqui. Eu vou pedir à igreja para se colocar de pé. Eu vou te falar, não desanime, não desista.